Começamos. Bom dia a todos, eu sou Estela Menegutti, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live da série Conexão Portal, do Portal de Compras Públicas. E hoje nós teremos uma abordagem sobre a nova legislação que passará a regrar as licitações e contratos públicos no Brasil. Ela foi definida pelo projeto de lei PL 4.253 de 2020, aprovado em dezembro pelo Senado, que aguarda apenas a sanção presidencial para entrar em vigor. O PL cria um novo marco legal para substituir a Lei das Licitações, a Lei 8666 de 1993, a Lei do Pregão, a Lei 10.520 de 2002 e o Regime Diferenciado de Contratações, RDC, Lei 12.462 de 2011, além de agregar temas relacionados. Bom, na prática, ele institui um novo regime licitatório para toda a administração pública direta, autárquica e fundacional. São muitas e importantes mudanças que irão impactar o setor de compras públicas. Por isso, o portal considera fundamental trazer o máximo de conhecimento e diferentes pontos de vista especializados para debater com compradores e fornecedores e também com o público que acompanha as nossas lives. O CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira, convidou para essa live o nosso já conhecido, querido professor Wesley Medeiros, que é criador do site Licita News, que oferece cursos para os diversos segmentos da licitação e contratação pública. O professor Wesley é especialista em gestão de riscos pela Thomson Canadense e em licitação pública pela FGV. Com 28 anos de experiência na área e mais de 10 bilhões de reais negociados ao longo do período, ele já participou de mais de 1.000 processos licitatórios, ministrou mais de 5.000 horas de treinamentos, cursos e seminários para cerca de 6.000 alunos, e tem uma série de livros publicados sobre licitação pública. Ele também é CEO e fundador da Licita News Consultoria, especializada em licitação pública, recursos, impugnações e representações administrativas. Tá bom para você? Então é com essa super bagagem que ele vai aqui nos ajudar a analisar o que muda, quando e para quem, com a nova lei de licitação pública. Sejam muito bem-vindos, senhores. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, Estela. É muito bom estar aqui com você nessa live. Professor, muito obrigado pela presença mais uma vez. Vamos falar aí desse tema que é fundamental para o acompanhamento de todo mundo que está ligado no assunto licitação, né? Compras públicas em geral. Eu que agradeço, Leonardo, aí o convite, né? Mais um convite do Portal de Compras. É muito bom estar aqui com vocês. E agora, mais do que nunca, né? Todos nós somos profissionais da área, temos aí o compromisso de lapidar essa nova legislação e dividir esse conhecimento, né? Porque agora existe algo que nós chamamos de igualar. É como se a gente começasse tudo de novo. Claro que com a experiência de alguns isso fica mais fácil, mas nós temos um novo início no que diz respeito à licitação pública. E isso vem num momento muito especial, entendo que vai mudar muita coisa, e vai trazer principalmente o que todo mundo quer, né? A maior seriedade no processo licitatório, mais transparência ainda, se clama muito pela transparência, ela está muito impressa nessa nova legislação, então tem muitas mudanças. E, por que não dizer, onde há mudança, há resistência, né? Então, vamos trabalhar. Muito bem. E você que está aí nos assistindo, se você tiver dúvidas sobre esse tema, pode enviar sua pergunta pelo chat do Zoom ou do nosso canal no YouTube. Ela pode ser selecionada para respostas ao vivo. Pois é, então quem sabe? Manda sua pergunta aí que os nossos convidados podem respondê-los. Então vamos começar então. A primeira pergunta aqui vai para o professor Wesley. Professor, o que muda a partir do momento em que a nova lei for sancionada?
quais assim as principais consequências que o senhor apontaria no curto, médio e longo prazo? Assim que tiver a sanção da lei, ela tem algo inovador, ela já entra em vigor na data de sua publicação. Então, eu entendo e já consigo visualizar isso, que muitos órgãos já estão se preparando para atuar na nova lei. E você tem aí um período de adaptação, que não é um vacatio legis, mas é uma adaptação de 2 anos para que todos os órgãos possam migrar para a nova legislação. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter órgãos aplicando a nova lei e vamos ter órgãos ainda trabalhando com a legislação que vai ser revogada nesse período de 2 anos. Então, nós vamos ter aí legislação nova, legislação antiga, né? Trabalhando em conjunto o tempo todo. Só que quando você tem aí a sanção da lei, esse período aí, vamos dizer, de 6 meses, ele vai ser crucial para treinamento, qualificação, aprimoramento, o entendimento de como essa legislação vai funcionar, né? Porque quando a gente fala assim, curto, médio e longo prazo, e eu brinco muito, que eu trabalho com a Lei 866 eu vi a Lei 866 nascer, então posso escrever isso no meu legado, né? Eu trabalhei com o Decreto-Lei 200, eu assisti a Lei 866 nascer, mas eu era um jovem desbravador, estava ali naquela correria. Hoje eu sou um profissional do direito, estudo a matéria, então muda toda a minha visão nesse campo. E eu digo que sempre o contrato da administração pública ele foi muito leonino, Estela, com os licitantes, né? Eu brincava assim, todos os direitos são da administração, o licitante tem o direito de entregar e talvez receber. Isso mudou muito na nova legislação. Nós temos uma balança do direito aí, uma segurança jurídica muito boa, muita responsabilidade para o administrador público agora, dentro da nova lei, e claro que muita responsabilidade para o licitante. Isso me traz o quê? No jargão jurídico, uma segurança jurídica muito grande para os licitantes poderem trabalhar, né? Muda prazo de recebimento, o que é considerado atraso de fornecedores. Então, mudou muita coisa na legislação. Muito bem. E, professor, o senhor avalia que houve inovações, assim, houve um aprimoramento da lei 8666 de 1993? E sim, em que pontos e por quais motivos? O que é engraçado nisso tudo, Estela? Eu estudo essa evolução da lei desde a PL 559, que entrou lá no Senado Federal, e a evolução dela para a PL 6814, quando ela entrou na Câmara, volta para a Câmara, volta para o Senado. Quais são as evoluções? A lei passa a ter 191 artigos, sem contar seus incisos e suas alíneas. Ficou uma lei extensa? Ficou. Muitos críticos estão falando que a lei veio para engessar a máquina pública. Eu não digo engessar, ela criou normas e regras muito mais claras, principalmente para combater a corrupção, principalmente. As definições agora são muito mais precisas, né? Eu ministrei um curso no mês passado sobre a PL 4253, nós ficamos 3 horas trabalhando definição de agente público, de agente de contratação, de licitante, de contratado, de contratante. Então, assim, ela trouxe muitas normas, um crescimento muito grande, a aplicação clara dos princípios. Na Lei Geral de Licitação, se falava muito na colinha do direito, no LIMP, legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Nós temos agora 21 princípios expressos dentro. Principalmente, o que me chama a atenção é o princípio do planejamento. Vai se cobrar muito do órgão público planejamento em sua compra. Se eu tenho um bom planejamento numa compra, eu tenho como um Tribunal de Contas, o Ministério Público ou os observatórios conseguir visualizar como nasceu aquela compra, como que ela aconteceu e quais são as ferramentas para fiscalizar ela. Então, eu tenho uma balança muito equilibrada do direito nisso. E eu não tinha isso antes. Se comprava, às vezes, sem qualquer necessidade. Isso hoje é muito cobrado. As comissões de recebimento, as comissões técnicas, tudo aquilo que era falho, Estela, está muito bem complementado na nova legislação. Muito bem complementado. Muito bom, muito bom. Léo, e como o portal de compras públicas está se preparando para a entrada em vigor da nova lei? Estela, como o professor falou, a gente tem 2 cenários que são bem importantes na ótica do portal, que a gente tem que estar atento a ele. Primeiro, a gente tem mecânicas de processo licitatório que mudaram. Então, a gente tem que estar preparado tecnicamente para, o quanto antes, no menor prazo possível, estar com isso disponível para o nosso comprador poder lançar a mão dele. Observa
que, como não é um processo turnkey, não é uma coisa que você, de um dia para o outro, vai ter que começar a usar a nova lei, ele tem um período de transição aí de 2 anos, onde o órgão que estiver usando pode, inclusive, fazer um processo usando a lei nova, pode voltar atrás de fazer outro processo com a lei antiga. Isso gera um desafio tecnológico muito bacana, porque a gente, além de poder disponibilizar, de precisar disponibilizar, na verdade, as novas modalidades que estão previstas na lei, a gente não pode descontinuar as modalidades anteriores, porque elas têm que estar disponíveis, porque o órgão pode optar se vai fazer isso de um jeito ou de outro. Isso, inegavelmente, vai gerar confusão. Eu não tenho dúvida que a gente vai ter problemas de entendimento nessa hora. Vai ter fornecedor que vai ficar confuso. Espera aí, a regra que está valendo é essa ou aquela? Então, a atenção no edital ela precisa ser reforçada e aquilo que a gente fala sempre, que é a formação, o professor já citou essa questão, ela tem que ser amplificada pelo portal. Por quê? Mais do que nunca, o fornecedor vai ter que estar atento aqui à regra do jogo, qual é a regra do jogo que está valendo para aquela partida, por assim dizer, né? Para aquela licitação específica. Detesto metáfora de futebol, gente, mas é difícil escapulir delas, ainda mais no Brasil. E, da mesma forma, a gente tem que manter muito claro o que pode e o que não pode para o comprador, porque eu tenho certeza que essa confusão não vai vir só do lado do fornecedor, que vai ficar confuso com a regra. O comprador corre o risco de se confundir e até na elaboração do edital acabar, é um receio que eu tenho, criando ferramentas mistas, né? Pedaço do edital escrito levando em consideração a lei anterior, um pedaço do edital escrito usando a lei nova, isso vai gerar problema. Então, a formação é importante e, no menor prazo de tempo possível, a gente estar com as modalidades disponibilizadas dentro do portal para uso dos entes compradores que fazem uso do portal hoje. Muito bem, muito bem. Professor Wesley, como um especialista que acompanhou, né, o trâmite do PL, qual mudança trazida pelo novo marco legal você acredita ser a mais importante? E o que isso significa para todos que lidam com licitação pública? Vamos lá. Se a gente falar em mudança, nós já começamos com a parte que o Leonardo acabou de falar, qualificação. Essa nova lei ela não permite aventureiro, Estela. Vai custar caro o aventureiro, para ambas as partes, tanto para a administração pública, que ela é muito pesada no administrador público se ele cometeu um erro, quanto para o licitante se ele cometeu o erro. Então, tem que me qualificar. Voltando lá ao gancho do Leonardo, por que o licitante erra, Leonardo? Porque ele não gosta de fazer o mais essencial em uma licitação, ler. Se ele não lê, ele vai se perder. Como se diz, a regra do jogo está na primeira página do edital. Esse edital é regido pela lei X, ponto. Tendo isso ali, já ditou a norma. O que nós temos hoje? Nós temos hoje uma evolução muito grande de servidores públicos se qualificando e uma redução de licitantes se qualificando. Por quê? Muitos licitantes, eles têm aquele jargão triste que, não, isso é fácil. Ele acha que sabe. Só que ele descobre que não sabe quando ele está de frente de um contrato público. E esse contrato público, quando ele estiver de frente a ele, é bem delicado. Aí você me pergunta, Wesley, o que mudou? Nós temos aí, nós vamos falar mais na frente, você deve me perguntar sobre isso. O diálogo competitivo é uma grande inovação que vem aí, né? Vai evitar direcionamento de a administração querer comprar A e B, vou falar disso mais na frente. Você tem regras muito claras sobre as modalidades de licitação. Você tem a saída definitiva da carta convite da tomada de preço do cenário. Você tem a permanência da concorrência. Você tem agora as licitações por todas as suas vezes, ou na maioria das vezes, invertida. Primeiro se abre proposta, depois se abre documentação, se aplicando a todos os regimes, aberto e fechado, ou combinado, fechado e aberto. Você vai poder fazer isso. Você tem mais segurança jurídica nos contratos, mais segurança jurídica nos recebimentos. Você tem nova ordem de acompanhamento, ordem cronológica de pagamento, onde você tem preferência de pagamento, e aí um grande benefício, as microempresas, empresas de pequeno porte, têm preferência de pagamento, isso é muito importante para elas.
né? E essa parte de agente de contratação, agente de fiscalização, você tem várias, como é que se diz? Várias qualificações apropriadas nas comissões de recebimento. Então, assim, muda muito, Estela. A lei é muito extensa, são 191 artigos, e eu digo assim, mais uma vez, eu vou ser repetitivo. Todo mundo criticava a Lei Geral de Licitação. Ah, porque falta isso, porque a gente só encontra resposta em jurisprudência, que tem que buscar súmula, existe uma vaidade entre tribunais de contas, uns dizem para ir para a esquerda, outros vai para a direita, outros deixam isso, aquilo não deixa aquilo. O que eu notei? Muito daquilo que era jurisprudência, que era súmula, virou artigo dentro da nova lei de licitação. Está muito claro lá a parte técnica, né? Se mudou muita coisa. Agora, claro, nesse mudar muita coisa, por mais que eu tenha 28 anos de experiência, a gente tem que se debruçar e entender como aquilo vai funcionar no dia a dia. Agora, vem para organizar? Claro que vem para organizar. É um novo marco, é uma grande oportunidade. Léo, então são muitas as mudanças, né? Mas agora, assim, elas virão todas de uma vez só ou existe um cronograma para essa implantação? Eu queria muito que tivesse um cronograma específico, Estela, porque na prática a gente tem aquilo que eu comentei na minha fala anterior. Eu tenho um período de teste, por assim dizer, de 2 anos. Nesse período de 2 anos, na teoria, o órgão pode fazer um teste, por assim dizer, da lei de um formato ou de outro, aplicar a lei num caso e não aplicar a lei nova em outro. Tá? O que quer dizer? Para a gente que lida com tecnologia, quer dizer que tem que estar tudo pronto agora, porque o que não estiver pronto, a gente vai apresentar uma limitação de uso para o nosso comprador. Evidentemente que aí por da parte de tecnologia mesmo, isso não vai estar pronto na semana que vem. Isso aí vai levar aí um período de uns 90 dias até a gente estar com tudo rodando. Ok, mas fora disso, não é um processo gradual. E o que é mais importante, eu vou frisar, já falei isso, vai ser a 3ª vez. Não tem uma figura que já apareceu antes na nossa legislação, que é a partir do momento que o órgão começar a licitar usando a lei nova, ele só vai usar a lei nova. Ele pode, nesse momento, ir e voltar. Tá? Eu sinceramente, eu tenho alguma dificuldade de entender o porquê disso. Mas ok, é o que está escrito, é o que está ali, e a gente vai ter que estar preparado para fazer isso. E dentro dessas coisas que vão entrar, de modalidade, entra a questão do diálogo competitivo, que já teve uns 3 ou 4 comentários aí, pedidos para falar um pouquinho mais a respeito do tema diálogo competitivo, quando a gente está falando de modalidade. Aí eu vou deixar para o professor tratar disso, que ele vai falar disso aí com mais tranquilidade para mim. E, sem dúvida, inclusive tecnicamente, o diálogo competitivo vai ser o maior desafio de lançamento disso aí tudo, porque ele cria uma etapa anterior ao processo licitatório de disputa propriamente dito, que vai ser muito interessante desenhar essa solução. Okay. Professor Wesley, como ficam os benefícios das micro e pequenas empresas, ME, EPP, após a entrada em vigor da nova lei? Ela afeta também os microempreendedores individuais, os MEIs? Não é que ela vai afetar. Tem uma evolução dentro da nova lei. Se mantém os benefícios previstos na Lei 123/2006, com suas alterações pela 147, 155 e pelo Decreto 8.538/2015. Porém, na nova lei, se deixa muito claro que as microempresas e empresas de pequeno porte somente vão poder buscar esse benefício dentro de licitações no valor limite de seu faturamento. Então, o que acontece hoje? Vamos falar de EPP. O EPP pode faturar até 4.800.000. Essas licitações, a microempresa EPP vai poder buscar esse benefício. Ela não vai buscar esse benefício em licitação de 20 milhões, de 10 milhões, que foge desse patamar de faturamento dela. Então, ela começa a criar uma regra, que essa regra já é discutida há muito tempo. O que nós temos hoje? É nada contra a microempresa EPP, viu, Leonardo? Quero deixar muito claro, eu apoio, eu entendo que a microempresa EPP ela tem que ter benefício. Então, só que eu tenho que também olhar para a administração pública no critério segurança e vantagem, dizer assim, calma aí, eu tenho uma microempresa que ela pode faturar até 480 mil.
Como que essa microempresa quer pleitear uma licitação de 10 milhões se ela não tem um lastro financeiro atrás dela para poder sustentar um contrato? Mesma coisa para um EPP. Então, eu entendo que agora nós vamos ter regras, já aparece na lei o NRzinha, norma a ser regulamentada a futuro, então já se discute muito isso, sobre criar esses critérios de benefício da microempresa, mas a priori eles são mantidos dentro dessa regra de faturamento da microempresa e da EPP. Isso sim, sem qualquer tipo de inovação. Eu digo assim, vem algo até melhor. A microempresa está lá como privilegiada na ordem cronológica de pagamento. Então, se eu tenho aqui 10 pagamentos para fazer numa ordem cronológica, a microempresa vai passar na frente de alguns, porque ela tem prioridade de pagamento. Certo. Léo, e quais os planos do portal para preparar os usuários, sejam eles entes públicos ou fornecedores, quanto à capacitação para a nova lei? Treinamento, 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 live, 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 treinamento, treinamento, webinar, live. A gente vai massificar o que a gente está fazendo aqui, Estela. Então, a gente está vendo que o grau de dúvida ele é amplo, ele é muito inespecífico. Como assim? Você não tem dúvida num ponto só. Se você acompanhar até os comentários que estão acontecendo no chat aqui do nosso evento, tem questionamentos que são muito interessantes de todas as áreas. Vamos ver se a gente consegue responder alguns. Essa história da MEPP, por exemplo, já tinha aparecido num comentário. Mas como a lei é enorme, o professor citou, são 191 artigos, sei lá eu quantos incisos, parágrafos e por aí vai. A lei é gigante. Tá? E ela não só concentra muita coisa, como ela muda muita coisa, e ela não só cria, né? Ela também extingue coisas que as pessoas estavam acostumadas a utilizar. Vamos falar aí, a figura do convite deixa de existir. Vou pegar um exemplo rápido. Então, a única maneira da gente ajudar nesse processo é fazer o que o portal vem fazendo nesse último tempo e pisar no acelerador para isso. Massificar e repetir, porque, infelizmente, a gente está aqui com gente que está ouvindo essas explicações. Tá? É bacana, porque são pessoas que estão aumentando o conhecimento delas um pouquinho a respeito do assunto. Só que isso perto do universo de pessoas que precisa ter acesso a essa informação, tá? Só no portal são mais de 170 mil empresas que estão cadastradas. A gente tem aqui em torno de 500 participantes da live aqui agora, sei lá eu quantos no YouTube nesse exato momento, não estou conseguindo ver. Isso, apesar de ser um número super bacana, é uma gota d'água no oceano. Tem muita gente que vai precisar ser impactada e que a gente vai ter que levar esse conteúdo como? Com massificação, o máximo possível. Então, eu já vou adiantando o convite aí, professor. Vão haver outras, tá? E vão haver muitas outras, porque à medida que isso vai acontecendo, a gente também vai entender onde é que o calo está apertando mais para o nosso fornecedor e para o nosso comprador. Qual é a dúvida que precisa ser dirimida com mais intensidade? E, naquela missão do portal de levar conhecimento para quem precisa dele nesse assunto, a gente vai atuar nisso de forma bem intensa. Tá? A nossa agenda de lives e de webinars vai crescer, com certeza. Sim. Os nossos encontros semanais são sempre de grande valia, né, Léo? Então, sim, quem sabe vai ter semana que vão ter 2, tá? Ou 3. Vamos ver o que vem aí. Sabe? Porque realmente o volume de demanda de informação está muito grande. Mas vamos em frente. Obrigado. Maravilha, maravilha. Professor Wesley, o texto aprovado fala em agente de licitação, agente de contratação. Aonde que fica o pregoeiro? O pregoeiro agora ele tem uma função chamada designada. O agente de contratação é designado pregoeiro, ok? Então, ele é designado a pregoeiro por uma portaria. Não é que se acaba a função do pregoeiro. Ele é um acessório ao agente de contratação. Eu posso ter o agente de contratação como membro de apoio e o agente de contratação designado ali como pregoeiro. Porque agora nós temos ali a figura concorrência, só que o que acontece agora, Estela? Nós temos modalidades de licitação, que o pregão é uma delas, mas nós temos acessórios a essas modalidades. Né? Eu tenho a modalidade de diálogo competitivo, eu tenho a modalidade de concorrência, eu tenho a modalidade de pregão. E eu tenho N acessórios a essas modalidades que se encaixam agora. Eu posso ter uma licitação, uma concorrência para, vamos lá, a pré-qualificação, como um exemplo, onde eu vou pré-qualificar futuros fornecedores.
eu posso ter um diálogo competitivo para fazer a primeira chamada, para depois decidir o que eu vou comprar. Então, eu tenho muita inovação de mercado o tempo todo. Eu vi algumas perguntas que falam, o que mudou aqui nas contratações de emergência? A dispensa de licitação ela foi enxugada, falar propriamente assim, se colocou muito claramente o que são situações de emergência e criou-se regras claras, porque tinha muito tabu. Eu só posso comprar 7.800 de um CNPJ. Eu só posso fazer isso. Agora está tudo na lei, muito claro, muito especificado, da dispensa, da inexigibilidade. Ou seja, tudo aquilo que muita gente errou e pagou, agora virou um artigo com inciso, com a linha. Então, não tenho como errar. O que o Léo falou é muito importante. Nós vamos ter um período, aí, Léo, vou até colaborar um pouco, é confuso você falar, nossa, como que um órgão publica um edital com a nova lei, semana que vem ele publica o edital com a lei antiga, né? Ele está testando, ele está vendo como que os licitantes vão se comportar aqui, porque muda tudo, muda prazo recursal, muda um monte de situações. Na realidade, a lei ela impacta dentro do órgão público. Eu ministrei curso semana passada, e nesse curso tinha 106 alunos. 60% da turma era funcionário público, servidor público. E eu mostrei para eles que eles têm que terminar um curso agora, montar uma comissão de implantação do novo procedimento licitatório. Desde o nascimento do edital, como ele vai tramitar, quais são os prazos, ele tem que desenhar essa orquestra dentro do órgão público. Senão ele se perde. Da mesma forma, o licitante. Mudou-se os prazos, prazo de publicidade, prazo de recurso, prazo de impugnação. Mudou muita coisa na legislação que a gente tem um vício, Estela. Eu brinco assim, eu agora estou me preparando para... Eu estou aprendendo a desaprender para aprender novamente. Porque eu tenho a lei dentro da minha cabeça, a lei 866 toda. Eu falo de um artigo aqui como tira uma cartinha do bolso. Agora eu tenho 191 artigos para estudar, para ensinar o meu pensamento a interpretar como agir naquele momento, no momento de um recurso, no momento de estar defendendo a administração, no momento de estar defendendo um licitante. Então, muda tudo, né? Uma coisa que eu estou batendo muito nos cursos, nas chamadas, nas lives que eu faço no meu canal do YouTube é deixem de achar, busquem o conhecimento, deixe de tentar, faça a coisa certa, porque é caro, Estela. Vou dar um exemplo. Alguém perguntou agora sobre processo de integridade. Vai ser exigido na nova lei? A priori está muito claro. Nas contratações de alto vulto, aquelas acima de 200 milhões de reais, a empresa que ganhar, ela tem 6 meses para implantar um processo de integridade, ou seja, o compliance dentro da empresa para poder cumprir todas as normas, principalmente obediência à lei anticorrupção. Isso logo, logo, vai se estender uma qualificação. Porque, olha a contradição, Léo. Distrito Federal, Rio de Janeiro, já tem obrigações de compliance em contratação pública. Vem uma lei ordinária maior que diz que não, isso é só acima de 200 milhões. Então, vê que ela já entra em conflito com legislações que estão abaixo dela. Então, você tem muita mudança a ser incorporada nessa legislação. Eu brinco assim, essa lei ela nasce... Em menos de um ano, ela vai ter alguma atualização, ela vai ter alguma mudança, alguma adaptação, porque vai ser uma bateria de teste durante esse primeiro ano. Muito bem. Professora, nós já falamos sobre isso, mas agora é o momento da gente se aprofundar. A nova lei, ela já começará a ser aplicada imediatamente após a sanção presidencial ou existe um período intermediário, que já falamos aqui, o chamado vacatio legis obrigatório? Não tem o vacatio legis, que o vacatio legis, se ele é aplicado na íntegra, a lei só entraria em vigor 2 anos depois da sua publicação, ok? Ela publica, mas ela entra em vigor 2 anos. Essa lei ela tem algo diferente, ela tem um período de adaptação. Ela entra, ela revoga... alguns artigos da Lei 866 de imediato, a parte de crimes e penalidades e a parte judicialmente falando da Lei 866, ela vai revogar de imediato, mas os outros artigos, eles perduram ainda por mais 2 anos de adaptação. Mesma coisa na Lei 10.520. Então, ela dá 2 anos para que o órgão público entenda como ela funciona e passe a aplicar ela. Na prática, Estela, o que nós vamos ter? A minha visão, a minha experiência. Eu vou ter um governo federal muito ágil, já passando a aplicar, porque a AGU já está trabalhando nos bastidores.
Na nova lei se fala muito em criar editais padronizados, edital de produto, edital de serviço, e o que vai mudar vão ser os anexos, entre aspas. Então, ela traz vários ritos de processo a serem implementados na administração pública. Esse primeiro 6 meses, eu acho que é um momento do órgão se preparar internamente, eu digo assim, fazer essa implantação da nova legislação, mapear ela dentro do órgão público, dentro de cargos, aqui nasce o edital, como que esse edital tramita, para onde ele vai, para onde ele volta, quando ele é publicado, cumprir os prazos, ou seja, tem que fazer um fluxograma disso. E ela vai começar a aplicar isso. A partir do momento que o servidor público tiver segurança, ele abandona completamente a legislação antiga. Por que eu chamo isso de uma evolução, Estela? É uma inteligência jurídica. Porque se eu passo a aplicar uma lei nova sem ter conhecimento dela, é muito erro que vai ter. Muita ilegalidade vai ser cometida na inocência. A partir do momento que eu não vou parar minhas compras, eu continuo com a lei antiga aqui, mas eu vou começando a comprar aqui um pouco, eu vou preparando o agente público. E outro detalhe, muito claro, e o Léo contribui muito para isso, a qualificação de um agente público, ela é obrigatória, não é opcional. Porque se um agente público erra hoje, ele fala assim, ó, eu errei porque o meu superior não me deu treinamento. O superior dele está em maus lençóis pela nova lei de licitação. Então, ele tem que ter o treinamento, ele tem que se qualificar. E se a gente pegar, Leonardo, a nova lei de licitação, ela cria N cargos a ser treinados. Agente de contratação, né? Agente de licitação, comissão de recebimento provisório, comissão de recebimento definitivo, autoridade superior, ordenador de despesa, é muita gente envolvida. Wesley, eu vou pedir uma parte nessa história, porque isso é um dos pontos que me preocupa. Não que eu não ache válido, tá? Eu acho válido, não é isso. Mas eu tenho uma certa preocupação quando a gente entende que o Brasil, na verdade, não é um país uniforme. A gente tem realidades muito distintas do Oiapoque ao Chuí. Então, exatamente esse volume de cargos que você está citando, quando você tem um ente comprador mais estruturado, de maior porte, o governo federal já não precisa discutir, vai fazer isso nadando de braçada, com tranquilidade. Agora, pensa um municípiozinho de 4 mil habitantes que tem um servidor na área de licitações. E isso aí, a legislação, essa lei nova, que para responder algumas perguntas que eu estou vendo passar aqui, não, ela não foi sancionada ainda, gente, ela pode sofrer ainda vetos presidenciais, ela deve sofrer vetos, eu nunca vi uma lei desse tamanho ser sancionada na ilha, exatamente, passar redonda. Acho, inclusive, que essa parte, posso estar enganado, não tenho bola de cristal, isso é só um feeling do que eu já ouvi de comentários, que essa parte que mexe com a parte penal, né, com as punições, corre risco de sofrer alterações e sanções. O que mais? Aí entra no grupo da adivinhação, tá? Então eu não vou entrar nessa seara daqui dentro. Mas eu me preocupo muito com como é que isso vai ser aplicado na prática no pequeno comprador, que não é que não tem aqueles cargos, ele não tem aqueles funcionários na estrutura dele para preencher todas aquelas funções. E como é uma lei que mudou muito com a questão do princípio, né? A gente tinha antes 4, 5 princípios que regiam o processo licitatório. Essa lei a gente pode chamar de um marco legal de princípios, né? Porque ela lança o quê? 21, se não me falha a memória. Então, é muita coisa que ela está mudando nessa parte que é conceitual também. Então, eu vejo grandes desafios para o pequeno para preservar essa integridade da mecânica funcional que está prevista na lei. Isso a gente talvez veja alguma forma de ajuste ou adaptação num futuro próximo. Aí. É um receio que eu tenho. Mas isso tem resposta na lei. Vamos voltar só aos princípios para dar uma amplitude nesse debate meu e seu aqui agora. Nós falávamos muito na legislação antiga do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso. Só que entra aqui, ó, não basta ser eficiente, tu tem que ser eficaz, né? Não adianta ser eficiente, tu tem que ser eficaz. Então, você brincou ainda agora que eu odeio o jargão de futebol, né? Mas eu assisti uma palestra que uma pessoa me mostrou claramente o que é eficiência e eficácia. E ele usou um exemplo de futebol. Falou, ó, um time de futebol vai ali hoje e contrata o Neymar. Ele foi eficiente, ele contratou um dos melhores jogadores do mundo.
Neymar entra em campo e não faz gol. Não tem eficácia a contratação dele. É a mesma coisa da administração pública. O administrador público ele tem que ter eficiência e eficácia na compra pública. Então, quando a gente fala de princípio hoje, princípio do planejamento, ele é falado na lei o tempo todo. Isso tem um peso, Leonardo, muito grande para o administrador público. Princípio da transparência, os atos têm que ser muito transparentes. Princípio da eficácia, vem para somar com a eficiência. E aí vou entrar no ponto que você tocou. Princípio da segregação de funções, tão batido pelos tribunais de contas. Só que, Léo, a própria lei tem uma resposta. Ela já permite claramente a formação dos consórcios públicos municipais. Aqueles municípios menores se reunirem em consórcio para ter uma força maior de compra e conseguir deliberar os seus agentes de contratação, seus agentes de licitação, numa forma de consórcio. Tá? E vem o princípio da segurança jurídica. Eu citei só mais 5 princípios. São princípios que, juridicamente falando, eles têm um peso muito grande na legislação. Porque se eu brincar aqui, Estela, com quem é um pouco leigo, quando eu falo de princípio de segregação de função, quer dizer assim, ó, aquele que compra não pode ser aquele que fiscaliza. Simples assim. Aquele que deu causa à compra não pode ser o agente fiscalizador, porque se ele estiver jogando na nuvem do mal, ele compra e recebe, tá tudo certo. Eu tenho que um comprar e o outro receber. Então muda muita coisa, mas tem muita assim, a própria lei tem uma mão leve, também ela fala sobre os municípios com menos de 50 mil habitantes, ela fala um pouquinho, mas ela cria o NR, norma a ser regulamentada, vem muita inovação. Mas eu também tenho a mesma preocupação com você. Eu tenho um governo federal que não tem preocupação, você falou, vai nadar de braçada. Eu tenho os estados, tranquilo, mas eu tenho 5.570 municípios, amigo. Esse é o grande problema. E desses 5.570, a gente tem municípios do tamanho de São Paulo, sim, e municípios do interior do Pará com 5 mil habitantes, 4 mil habitantes. E o vilarejo, né, cara? O vilarejo. Exato. Então, e que estão aplicados na mesma lei. Essa questão do consórcio é uma resposta. Vai ter muito município que vai acabar tendo que apelar para esse tipo de coisa. Agora, isso vai acabar impactando na autonomia dele, né? A partir do momento que ele vai ter que, para cumprir a lei, estar dentro de uma estrutura consorciada. Esse debate é longo, professor. Esse debate ele é longo, ele é bom. E, poxa, ó, tem gente do Acre, eu tenho certeza que a gente vai ter problema com porte de equipe no Acre. Normal, gente. Tá? No Amapá, vai ter no Rio Grande do Sul. A gente atende um município chamado Mariana Pimentel, que eu adoro citar como exemplo, que é pertinho da capital, que tem 4 mil habitantes. Sabe? Não é porque está no Rio Grande do Sul que não vai passar por esse tipo de problema também, não. Vai. Tá? A gente tem muitos Brasis em cima disso. Os princípios, gente, tem que me perguntar onde é que encontra os princípios. Basta pesquisar, Google mesmo, nova lei de licitações, que vocês vão ver isso. Note que ela não está sancionada ainda, que ela pode sofrer algum tipo de alteração. Pegando aqui perguntinhas que eu acho que são importantes bater, registro de preço, muda o prazo? Desconheço. No meu entender, a validade de ata de registro de preço continua em 12 meses. Né? O que a gente pode até agora é contrato, em vez de ser contrato de até 5 anos, até 10, não é isso? Eu entendo que, após os 2 anos, o decreto 7.892 também será revogado, porque ele já está todo dentro da nova lei de licitação. E na nova lei de licitação, a regra do sistema de registro de preço, ele autoriza a prorrogação de ata de 12 para 24 meses. Já tem essa previsão legal dentro do sistema de registro de preço. O que ele cobra mais na nova lei é eficiência e eficácia do que pode ser colocado dentro do sistema de registro de preço. Ele também cobra da administração pública, isso em artigo, que quando for feito um sistema de registro de preço, que tenha muito claro no edital a quantidade mínima garantida de compra e a máxima garantida, para não ter a fabricação de atas, né? Aquelas atas que se colocam no mercado e o órgão gerenciador não compra nada, mas fulano sai vendendo para todo mundo na adesão. Então, ele está criando regras bem claras nisso aí. Isso cá entre nós é importante porque melhora, inclusive, a questão do planejamento do fornecedor, né? Porque essa figura da compra mínima começa a dar um norte. Quantas atas o senhor já viu que foram desenhadas para ninguém comprar nada? Sim. Né? Então, um outro detalhe, Léo, vou puxar aqui um debatezinho.
Talvez vocês não entrem, mas isso é palco de todo dia que eu estou numa live no meu canal, toda hora é uma pergunta. Porque é um absurdo não ter mais o valor estimado da licitação. Está se batendo muito nisso. Esse valor estimado da licitação, ele já foi combatido na Lei 13.303/2016, na 12.452, se não me engano, do sistema do regime diferenciado de compra, e no decreto 10.024/2019 agora. Senhores, por que colocar um valor estimado? A administração entendeu, e uma coisa que todo mundo sabe, que quando tem um valor estimado da licitação, o licitante coloca o preço dele aqui no teto. Se ele estiver sozinho, ele vai tentar vender no teto. Ou seja, isso é um exemplo bem calmo. Agora vamos para o pior exemplo. Os licitantes se reúnem em conluio para vender no preço máximo. E a administração não tem o quê? Sequer vantagem nisso. Então, por que a administração tem que divulgar um preço? Ela não precisa divulgar o preço. Nós, licitantes, nós temos que ofertar o nosso melhor preço. E aí, quando tiver a fase competitiva terminada, o pregoeiro vai estar de mão do valor estimado e do preço que você ganhou e vai te abrir uma negociação para aquilo. Então, eu digo assim, nessa live, senhores licitantes, se acostumem que o valor divulgado acabou. Ele só vai ser divulgado agora quando ele for base para se aplicar um desconto. Como se fosse assim, a administração estima pagar R$1 milhão nisso. Vai ganhar quem ofertar o melhor desconto sobre R$1 milhão, ou uma tabela de preço oficial, por aí vai. Daqui para frente, nós, licitantes, nós temos que promover o quê? O nosso melhor preço. Aí, Léo, o que entra as minhas pseudo-revoltas? Uma grande empresa, uma média empresa, ela tem aí 38%, 45% de tributos para competir numa licitação. Uma microempresa, um EPP, 11%. Só que a microempresa e a EPP, essa economia de 30%, ela não quer dar de desconto, ela quer ganhar aqui perto dos 48%. Agora ela tem que jogar o preço justo dela, ou seja, a lucratividade real que ela tem para exercer o que a Constituição Federal do Brasil diz, a livre iniciativa do comércio, simples assim. Gente, eu estou vendo aqui no nosso chat, as pessoas estão preocupadas se as lives continuam, né? As lives ficam todas no nosso canal, tá? Então, você aí que perdeu algum trechinho, aproveita e já vai lá, se inscreva no nosso canal para vocês não ficarem de fora das novidades. Não deixa de marcar o sininho, não deixa de marcar o sininho para ser avisado das próximas, isso aí. Isso. Momento bem blogueirinho aqui. Exato. Agora, Léo, que outras novidades o portal está trazendo junto com a nova lei? Nossa, Estela, tem bastante coisa para falar nesse ponto daí. As duas principais novidades que a gente está trabalhando primeiro, atendendo demanda de fornecedores, e agora que tem previsão legal, o portal está se preparando para lançar uma mecânica também para fornecimento de crédito, usando as notas de empenho como garantia, de acordo com o que está previsto em lei, e cá entre nós, como o governo federal está fazendo. A gente está levando essa facilidade para os municípios usuários da plataforma que estejam dispostos a declarar em edital e tomar as providências cabíveis, tem todo um processo, não é só dizer que pode, tem uma mecânica para ser feita, para garantir o recebimento. Isso é importante para quê? Não só para abrir uma porta de crédito, mas como para deixar o horizonte do recebimento, que é sempre uma dúvida, não tem uma live que a gente não passe por aqui, que o assunto tudo bem, eu entrego, eu vou receber. Esse assunto aparece toda santa vez, não é difícil não ter. E cá entre nós é justo, porque se você está fornecendo alguma coisa, o professor até brincou, né? Lá atrás a gente tinha essa situação, né? O fornecedor tinha a obrigação de entregar e, quem sabe, em algum momento, o direito de receber, né? Esses dois direitos, o direito e a obrigação tem que estar equilibrados. A gente está trabalhando para criar ferramentas para melhorar isso. E outra é a questão da compra direta. Por quê? A dispensa de licitação para compra direta é uma modalidade que precisa ser prevista. Nesse exato momento, enquanto a lei nova não está em vigor e a lei do Covid caiu em dezembro, eu entendo que a gente voltou para os limites de dispensa de licitação anteriores ao decreto do Covid. Então, o pessoal falava em 50 mil, não existe mais isso nesse exato momento, não. A minha leitura é que a gente voltou para os 17.600 ou 800? 7.600 produtos comuns e 33.600 obras e serviços de engenharia.
Exato, a gente voltou para os limites anteriores até a nova lei ser efetivamente sancionada. Com a sanção da nova lei, esse número volta para os valores que já estavam previstos na lei do Covid, 50 mil para um e 100 mil para outro, né? Sem falar na questão de agora você ter o processo licitatório também para obras de engenharia, né? A concorrência começa a estar prevista para isso. Cá entre nós é uma das coisas que eu considero curiosas na lei. Eles criaram um nome novo para a mesma coisa, porque eles agora chamam a concorrência para obra de engenharia de processo de concorrência, mas ela funciona igualzinho o pregão eletrônico, né? Você tem, inclusive, a possibilidade de inversão de fase, a mecânica é a mesma, então deram dois nomes para a mesma coisa. Mas eles copiaram o RDC, né, Léo? Simplesmente, né? É o regime aberto e fechado ou fechado e aberto combinado. Bem tranquilo. Exato. Bem, vamos em frente aí. Eu acho que eu dei uma volta. Os dois pontos maiores são isso aí. E outra coisa que a gente está... Desculpa, tem mais um ponto bacana, que a gente está montando a nossa universidade de licitações, que é a maneira... pomposa, por assim dizer, de dizer que a gente vai facilitar para o fornecedor o processo de aprendizado de como participar na licitação da parte prática. A gente vê muita gente falando que a gente apresenta live, que a gente fala, que a gente mostra. A gente está preparando e em breve vai estar disponível para você, fornecedor usuário do portal, um lugar onde você vai poder testar isso tudo que a gente está falando e poder experimentar sem ser na hora do jogo, né? Poder treinar um pouquinho, não só fazendo o famoso ensaio ao vivo, que é importantíssimo para vocês também. O que não tira, veja bem, a importante colaboração da formação que vários, entre eles o professor Wesley, com destaque aí, a bagagem dele é inegável para isso, trazem de formação técnica em cima disso. A ideia é poder dar um espaço prático para vocês também, não só para o comprador que já tem hoje. E assim, Léo, você abre vários leques agora, né? Quando você fala aí de antecipação, o Antecipa.gov, né? Se falou do Antecipa.gov, eu brinco assim, o Antecipa.gov é igual motivador. Ele motiva. Alguém tem que estourar essa bolha para saber o que é o Antecipa.gov, né? Eu vou estar promovendo aí logo uma live para explicar o que é o Antecipa.gov, como que eu antecipo um pagamento, quais são as regras, quais são os requisitos, porque o pessoal está esquecendo de dizer que é uma operação de crédito. É uma antecipação de dinheiro, é uma operação de crédito. Tem várias regras. A lei está trazendo, Leonardo, vários dispositivos de regra. Dispensa de licitação, inexigibilidade. Você vê agora uma inovação. Nós temos agora o sistema de registro de preço, a ata, sendo criada dentro da dispensa e dentro da inexigibilidade. Uma dispensa pode gerar um ARP. Então, tenho várias inovações chegando e, como se diz, o público tem que aprender a entender isso aí. Tanto os licitantes como a administração pública, porque essa eficiência, essa eficácia, ela é um triângulo. Um planejamento bem feito gera eficiência e eficácia, ele se fecha. Planejamento mal feito não vai chegar à eficácia, né? Esse dia eu estava brincando, Léo, no seminário, dizendo o seguinte: um planejamento mal feito gera eficiência, mas eficácia eu encontro com o Ministério Público, com o GAECO e por aí vai. Um planejamento bem feito gera eficiência, gera eficácia e gera uma conta autorizada pelo Tribunal de Contas, sem problema algum. Perfeito. Vamos aqui para... Quer responder alguma pergunta, Léo? Você ia falar alguma coisa? Hoje? Não, vamos em frente, senão a gente não consegue nem seguir o nosso... Aliás, eu estou achando que já não vai dar, é uma pena. Tá? Mas o lado bom é que a gente já sabe que tem mais live para fazer, né? A respeito do assunto, mas a gente não chegou... Ô, Léo, o meu curso sobre a PL dura 10 dias, de 7 da noite às 11. São 4 horas dia. O primeiro curso foi transmitido durante a tarde, de 2 às 18. É muito assunto, amigo. É muito assunto. A gente não vai matar isso numa horinha, né? É uma pincelada, mas a gente está vendo aqui as coisas que a gente já tem que priorizar para as próximas. E eu me comprometo aqui de fazer algumas pílulas de resposta, que tem algumas perguntas que são interessantíssimas, e a gente montar
uma resposta estruturada e lançar aí nos nossos canais, tanto no canal do portal quanto no canal do professor Wesley, com resposta dele aí depois. A gente grava aí, soft e manda para todo mundo, pessoal. Brincar, Estela, ó, tem o canal da Licita News online lá no YouTube. Lá tem muito conteúdo também. Vou brincar, marca o sininho, se inscreva. Aí. Pois é, faz o seu momento blogueirinho, professor. Tá certo. Sem problema nenhum. Claro. É isso aí. Mas realmente o assunto é muito vasto aqui. Hoje nossa live foi só um drops, né, de tanta coisa que tem para ser falado. Bom, nós estamos chegando ao final aqui de mais uma live do Conexão Portal e nós vamos ouvir agora a avaliação do nosso CEO, Leonardo Ladeira, sobre o tema e todo esse conhecimento que compartilhamos hoje. Então, é com você, Léo, suas palavras finais. Gente, primeiro, obrigado pela audiência de todo mundo, obrigado pela participação, professor, e, gente, pelo volume de pergunta que está tendo no canal aqui do chat e no YouTube. Eu tenho certeza que a gente tem realmente que fazer muito mais do que isso. O tempo foi curto, peço desculpas se a gente não conseguiu responder tudo, vamos tentar aí fazer um esforço disso, mas eu estou vendo que isso é o assunto do ano, com certeza, não é o assunto de fevereiro. Sabe, a gente não vai resolver isso nos próximos dias, não. A gente vai ter que estar batendo nesses conceitos 500 vezes aí. Tá? Tem muita resposta bacana, tem muita pergunta fundamental e a gente vai tentar atender isso aí. Obrigado, gente. A função do portal também não só servir de plataforma para a realização do processo eletrônico, mas levar conhecimento para vocês. Vamos intensificar isso que a gente está fazendo aqui. E isso é para vocês. Obrigado mesmo, é muito gratificante ver esse público todo conversando com a gente e trocando ideias, trocando conhecimento aí com o professor. Muito legal, obrigado e conto com vocês semana que vem, a próxima, viu? Muito bom, maravilhoso. Professor Wesley, você teria suas últimas palavras, suas considerações finais? Só agradecer aí o convite do Leonardo, sempre à disposição, uma grande parceria aí com o Portal de Compras, né? O que eu puder ajudar aí em treinamento, em live, eu estou à disposição. Só deixar aqui para todo mundo, Estela, eu pedi, se o pessoal puder colocar depois o link, nós temos uma turma aberta para a PL 4253, o curso avançado da nova lei, que inicia na semana que vem. E se alguém quiser uma informação também, pode mandar um e-mail no atendimento@licitanews.com.br, que eu presto todas as informações. Só tenho a agradecer. Público maravilhoso nessa live de hoje, muito bom. Cada dia cresce mais esse público, né? Estamos aí só para colaborar. O que eu puder entregar de conhecimento, não tenham dúvidas, eu vou entregar e é muito bom estar com vocês em uma live tão produtiva como esta. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, professor Wesley. Muito obrigada, Léo, mais uma vez. E é isso, pessoal. Os nossos agradecimentos vão também a todos vocês que nos assistiram. Então, aproveitem para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, sigam o portal no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Nos acompanhem também pelo nosso famoso site, que é o www.portaldecompraspublicas.com.br, para vocês estarem sempre por dentro das novidades do setor. E a minha dica final aqui, olha, ouçam o podcast do portal, o Compras Públicas na Prática pelo celular. Nós estamos nas plataformas SoundCloud, Spotify, Apple iTunes, Deezer e Castbox. E no episódio atual, 4 especialistas do Sebrae, de diferentes regiões, falam sobre a importância da inclusão dos pequenos negócios no universo das compras governamentais, tanto para os empreendedores quanto para as economias locais e regionais. Então, não percam, hein? E bom, e como tradição não se quebra, né? Eu vou deixar aqui a minha frase do dia, que muito tem a ver com o nosso tema discutido nessa manhã. Na verdade, é um pensamento que tem a ver com o tema da live e também a gente pode levar para a nossa autoanálise, para a nossa terapia, né? Que a frase é: a mudança que você quer depende da decisão que você toma. Tá dado o recado. É isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez a todo mundo que nos acompanhou. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado mais uma vez.